Meu nome é Rafael Falavinha, eu sou arquiteto e urbanista, eu sou natural e residente daqui da cidade de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. E o objetivo desse documentário é fazer um resgate histórico, né, do processo de construção da Igreja Matriz, São Miguel Arcanjo. A igreja está localizada na cidade de São Miguel do Oeste, né, no extremo oeste de Santa Catarina. Além disso, o objetivo é poder resgatar, né, histórias, contos, memórias de quem participou do processo de construção, né, da comunidade, de empresas, né, lideranças religiosas que estiveram presentes, né, desde a parte da concepção, né, da organização, de como foi direcionado para ser construído, né, e até mesmo quem participou da execução, né, da obra em si. Pensamos em entrevistar pessoas que vivenciaram, né, o processo de construção da Igreja Matriz, mas que também participam até hoje da organização, da comunidade e também ofertando serviços, né, oferecendo serviços de manutenção para a igreja. Então a gente entrevistou o seu Luiz Bido, a dona Vilma e o seu Bernardi, porque eles foram pessoas que eles estavam presentes na comunidade, né, antes da igreja ser construída, e tentar entender qual que era a necessidade da construção de uma nova igreja. Meu nome é Luiz Bido, eu sou natural da cidade de Marau. Os meus documentos são de Passo Fundo. Então a gente veio para São Miguel, tinha o tal de Dr. Gaspardini que levou nós para cá. Que ele era secretário do Oeste, então ele queria que nós viéssemos aqui para trabalhar junto com a firma do Felipe, que eram os meus cunhados, né? E então eu cheguei em São Miguel dia 8 de fevereiro de 1966. Eu me lembro naquela época que aqui era mato ainda que nós chegamos aqui. Aqui tinha um trilhozinho que nós vinha de lá, passava aqui, nós descia aqui que tinha a igreja de madeira aqui logo debaixo onde que tem um salão paroquial hoje. E aí tinha a igreja e tinha um salão que se fazia festa naquela época. Sim, desde a época quando nós chegamos aqui, não tinha aqui, era só mato. Tinha aquelas árvores grandes aqui, a gente participava da igreja de madeira que tinha ali do lado. Olha, meu nome é Vilma Felipe Bido, casada com Luiz Bido, 3 filhos, 6 netos. E nós moramos aqui em São Miguel, acho que 50 e tantos anos que a gente mora aqui em São Miguel. Nós somos de família católica, né? Meus pais, somos 12 filhos, meus pais tiveram 12 filhos. E a gente foi de uma família católica, onde a gente rezava o terço todas as noites. E o meu pai e minha mãe sempre rezava pelas vocações. Naquela época a gente falava tudo italiano, e eles rezavam para ter padre e mônega, que é irmãs, né? Eles sempre rezavam por isso. Então a gente, quando casou, depois veio morar para São Miguel, e a gente continuou, né? Participando da igreja, ajudando nas atividades e coisas. Daí, quando nós estávamos um tempo morando aqui, o padre Link foi lá em casa convidar para participar na diretoria da igreja. Eles viram que a gente estava sempre participando, ajudando, pediram para entrar na diretoria. Então foi entrada na diretoria. Depois, mais tarde, então, vieram convidar para a gente fazer o segundo cursilho de cristandade em Chapecó. E depois que a gente voltou lá um tempo, o padre Magrinho então pediu para a gente fazer preparação para ministros. A igreja estava quase pronta aqui, quase pronta, não faltava bastante ainda, mas ele disse, como a igreja é grande, tem a participação do público, nós precisamos de pessoal também para ajudar, né? E daí eu fiz a preparação para ser ministra da Eucaristia. Na terceira vez resolvi dizer que sim. E foi em 1975 quando a gente começou a preparação, 3 anos de preparação. Em 28 de julho de 1978 a gente recebeu o envio para ser ministra. No dia que nós recebemos o envio, então tinha uma festa, fizeram um almoço, ali a parte de baixo da cripta da igreja estava cheio de andaime ali.
E logo depois do meio-dia deu uma ventania, um temporal, derrubou todos os andaimes. Sorte que o pessoal deu tempo porque tinha muita gente lá também, né? Foi esse dia ali que aqui da igreja estava ainda em andamento. As histórias que a gente conseguiu coletar do projeto da Igreja Matriz foi de que o Padre Aurélio Canzi, numa missão religiosa à Itália, ele trouxe um esboço, né, de projeto de como seria a igreja ideal para que fosse construída aqui na cidade. O arquiteto Carlo Barontini foi um arquiteto de Curitiba, foi quem consolidou o projeto, desenvolveu todos os projetos arquitetônicos da igreja, né, para ser executada. O Padre Aurélio foi para a Itália visitar o Papa e ele viu uma igreja igual dessa aqui. Ele viu uma igreja lá, ele pediu a planta da igreja, se eles podiam dar, eles deram uma planta da igreja, que é essa aqui. Ele trouxe para cá e daí então foi feita a igreja, a planta era da Itália. O meu nome é Eustáquio Bernardi, nascido em Sananduva, município de Lagoa Vermelha. Viemos para Vila Oeste em 1950. Era tudo mato aqui, viu? Mas já tinha a paróquia, já tinha o Padre Aurélio. O primeiro visitar nós lá em casa, quando viemos, foi o Padre Aurélio, porque ele disse que chegava a família do Progresso aqui em Vila Oeste. O Padre Aurélio Canzi, além de ser o primeiro pároco que chegou aqui em 1944, ele chegou muito jovem. Quando ele chegou já tinha uma igreja, mas não tinha padre. A própria colonizadora da época é que convidou ele, né, para vir para cá. E ele chegou aqui, ele viu que não tinha recurso nenhum, mas ele resolveu arregaçar as mangas e ficar por aqui. E ficou por aqui, passou a ser o vigário, passou a ministrar as celebrações na igreja que existia na época, né? Já tinha casa paroquial. Ele acabou morando em algumas casas de família aqui, né? Porque não tinha muito recurso a paróquia. E teve uma época que teve uma grande estiagem aqui na Vila Oeste, né? Que houve 3 anos de seca. Quando voltou a chover, teve um surto de febre tifoide. E o padre ajudou nesse sentido. Ele tinha um certo conhecimento na área de medicina, ele ajudou a cuidar dos doentes, mas ele também ofereceu a casa canônica e a igreja para abrigarem essas pessoas doentes. E como também carecia, inclusive, de alimentação, as pessoas doentes precisavam ser alimentadas, ele deixava de fazer as refeições, ele se alimentou por alguns dias e algumas semanas apenas de batata doce, e deixava a alimentação que tinha na casa canônica para que as pessoas se recuperassem, então era doada para as pessoas. Mas o padre, além de idealizar a igreja, né, ele também idealizou a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, ele doou terreno, como doou terreno de outros pontos aqui na cidade, e ele ficou aqui até a finalização e a inauguração da Igreja Matriz. Eu me chamo Áurea Seganfredo. No momento estou curadora aqui do Museu Histórico Municipal Rui Arcádio Lucchesi, há quase 4 anos, e aqui como curadora eu tive um contato maior da história e da colonização de São Miguel do Oeste. Minha família chegou aqui em 1966. Em seguida que foi iniciada a Igreja Matriz, foi idealizada pelo nosso padre da época, que era o padre vigário, o Padre Aurélio Canzi. Ele foi o primeiro padre que chegou aqui. Quando ele chegou aqui, já tinha a 3ª igreja que estava construída, que era de madeira. Na época, até então, todas as igrejas eram construídas em madeira. Todas as construções, inclusive, em sua maioria, eram de madeira. Aqui o que predominava eram as araucárias, então se utilizava do beneficiamento da madeira, inclusive para a construção das casas das famílias, e isso não fugiu à regra em relação à igreja, ou seja, até a 3ª igreja, que também era toda de madeira. Dos processos de construção da Igreja Matriz que marcaram muito a população, né, e que logo quando a gente comenta já vem a memória dessas pessoas, né, que participaram desde a época anteriormente à Igreja Matriz,
tem o lançamento da pedra fundamental, né, que foi o início da construção da Igreja Matriz. O lançamento da pedra fundamental do início da construção da igreja, que foi em 1965, foi um fato extremamente importante para a comunidade católica. Primeiro porque foi lançada no dia 29 de setembro, e era o dia da festa do padroeiro. E segundo porque era uma ideia brilhante e foi idealizada pelo nosso padre da época, que era o padre Aurélio Canzi. E isso ficou marcado no povo, porque a gente imaginou que não iria acontecer, porque era uma coisa muito grandiosa. Saiu do papel uma ideia, foi levada para um arquiteto de Curitiba finalizar e colocar no papel o projeto arquitetônico, né? E quando as pessoas viram, as pessoas que estavam mais ligadas à igreja, pensaram, isso não vai acontecer, mas aconteceu. Aconteceu, levou 12 anos, né, para ela ser finalizada e está aí hoje como uma atração turística, mas como um ponto de união e de oração, e vai ficar para sempre, porque todos nós gostamos dessa ideia, idealizamos e de uma forma direta ou indireta ajudamos, né, na construção dela. E na pedra fundamental é que eu estava aqui. Eu assisti o dia que foi dado a bênção, o início, e tinha muita gente que fizeram oferta, né, para a festa. Tinha gente que davam madeira. Eu me lembro muito bem que a empresa Zanck, que era de parquet, que eles faziam e coisas, eles tinham umas terras aqui em Campo Herê. E daí eles ofereceram aquela terra. Era mais ou menos umas 3 colônias. Eles tiraram a madeira e ficou a terra livre lá. E daí eles, aquele dia, doaram aquela terra que era para eles ficar o poder daquela terra. A própria comunidade se organizou e trouxe e viabilizou a construção. E o acabamento da igreja foi os Felipe que ajudaram a fazer. Mas os colonos tudo vinham ajudar para fazer os alicerces. Um caminhão ia buscar os colonos em 3, 4 comunidades para depois vir aqui trabalhar e fazer os alicerces, viu? E depois também, quando não eram os colonos, eram os aqui da Vila Oeste, aqui da pequena cidade, que já era município. Todo mundo queria ajudar para ver a igreja pronta, viu? A gente vinha 8 dias trabalhar. Depois, então, o caminhão pegava 8 dias outras comunidades, então, viu? Pois é, isso era tudo em mutirão, porque então todo mundo dava a mão para ver essa igreja andar e aconteceu. O que está hoje isso aqui? Então tem os pedreiros, o tal de Hermínio Felipe e o tal de Valdo Lippe, era um alemão que hoje é falecido. O Hermínio não, ele está em Camboriú morando agora. Então eles botavam a cerâmica essa, colocava, e depois daí tinha que rejuntar esses pisos, essas frestinhas, tudo. Aí vinha as mulheres, vinha homem, vinha ajudar, né? Eles passavam aquela... E daí tinha que limpar, passar um pano para limpar isso aí. Nós mulheres todas, um mutirão de mulheres e homens, né? Colocando a rejunte, ajudando ali na limpeza. São Miguel do Oeste é uma cidade que está muito longe da capital, né? De Florianópolis. E também na época da construção estava distante de outros centros urbanos, né, mais consolidados, com mais tecnologia. Então o processo de construção da Igreja Matriz, ele foi um processo bem dificultoso exatamente pela dificuldade de acesso a materiais, mão de obra, né? Então alguma mão de obra veio de fora, materiais vieram de fora para que a igreja pudesse ser construída. Eu vinha de caminhão também para ajudar a fazer os alicerces. Os 4 alicerces, nós ajudávamos a cavocar. Os alicerces eram de 4x4. Até que não achava a laje, não podia parar. E daí puxava para cima com a soga.
e as latas, assim, que não tinha essa mordomia como tem hoje. Era tudo com a soga para puxar, viu? Olha, dava um trabalho, mas todos dispostos, porque queria ver a igreja pronta, viu? Todo mundo estava trabalhando com vontade, viu? Os colonos também, viu? Até a própria água para fazer o concreto, fazer reboco e coisa, vinha tudo de poço, né? E eu me lembro assim de ver aqui na frente aqui um poço. Às vezes pode ser que a gente se equivoque em algumas coisas, né? Porque quando a gente é criança parece que tudo é muito grande, né? Mas eu me lembro de um buraco muito grande onde eles descarregavam o cal virgem, né? E vinha tudo em pedras. E daí nesse cal, né, nesse buraco, eles largavam água em cima para daí ocorrer a explosão e virar o cal mesmo para rebocar toda essa igreja, tanto por dentro quanto por fora, né? A sapata, que foi construído nesse canto da igreja aqui do salão paroquial, só na sapata o meu pai falou que ele não era pedreiro, mas eram os comentários, né? Que tinham sido gastos 500 sacos de cimento só na sapata nesse lado da igreja aqui, né? O meu nome é César Luiz Deló, eu sou nascido aqui em São Miguel do Oeste, tenho 62 anos e sempre morei aqui, né? E hoje eu tenho a sucessão da empresa do meu pai, que hoje se chama Teló Móveis Planejados. O meu pai veio em 1952 para cá e eles eram proprietários do antigo Hotel Oeste, e daí o meu pai começou a trabalhar nessa indústria e comércio de madeiras, que hoje é a empresa que nós temos, né? Já naquele mesmo ano. Então nós temos hoje, esse ano nós vamos completar 73 anos de idade aqui em São Miguel do Oeste. Nossa empresa é a empresa mais antiga do município, desde antes de São Miguel ser município, essa empresa já existia, né? Em relação aos materiais para a construção da igreja, foi usado muita madeira na época, mas mais para a parte grosseira, né? Para a estrutura, porque se vocês perceberem, a igreja é toda, a abóbada dela, a cúpula dela é feita de concreto, né? Então precisava de muita madeira para as formas de concreto. E graças a Deus, na época, o que predominava aqui no nosso município era o beneficiamento de madeira. Eu me lembro que cada quadro desses que tem aí, eles eram feitos com uma forma de concreto que tinha, e na verdade ele é em duas partes, né? A parte externa e a parte interna. E daí eles eram colados um no outro, e daí colocados cada peça dessas num quadro desses aí que está até hoje aí colocado, né? A massa vidraceira, né, que na época a gente chamava de estuque, eu acho que hoje também tem esse termo, né? Para fixação desses vidros aí, o meu pai importava tudo do Uruguai. Essa massa vidraceira vinha lá do Uruguai. E era um processo que tinha que fazer ainda um outro manuseio nele, nesse estuque, para que ele ficasse em condições de ser colocado, né? E devia ter uns 8, 10 anos, e o meu pai me colocava para eu preparar, tirava da caixa, que vinha tudo em caixas, aí tinha que tirar uma película que formava assim, uma espécie de com óleo de linhaça, tinha que retirar aquilo ali, pegar essa massa e sovar ela bem sovada, bater ela para que ficasse em condições, e os funcionários daí pegavam e colocavam cada vidrinho desses colocado no seu lugar. Tem muita pedra, né? Pedra natural como revestimento, muita madeira que as pedras, ao que se sabe, veio de fora. A madeira, grande parte, foi utilizada daqui da região mesmo. Os vitrais, também a parte dos vidros vieram de fora, mas as armações que sustentam esses vitrais foram executadas em loco. As pedras que fazem o revestimento externo da igreja, aquela também, na mesma época que veio esse senhor, o José Nascimento, que fez as portas,
Veio também junto com ele, também lá da região do Rio do Sul, um senhor chamado Valdemar Rame. E ele era pedreiro, né? Ele trabalhava só com pedras mesmo. Então, descarregava aquelas montanhas de pedra ali, dessas pedras brancas que tem aí. E eu me lembro de vir ver ele colocar essas pedras, né? Ele tinha uma destreza, assim, uma habilidade em manuseio de pedras que era coisa incrível, sabe? Ele colocava uma pedra, ele ia no monte, parece que ele já achava uma que dava praticamente certo, né? Daí ele ficava batendo e ajustava, encaixava as pedras, né? Ele, por exemplo, ele trabalhou muitos anos aí na cripta, foi ele praticamente que acabou. O piso que ele colocava, o reboco. Inclusive essas pedras aqui dessa frente aqui, foi ele que colocou tudo. Lá fora também tem aquelas pedras em roda, aquela parte. Então você imagine a despesa e o trabalho para colocar um telhado em cima de um concreto, tamanho que é o concreto e a cúpula da igreja. Bom, colocado o telhado azul, depois de algum tempo o que aconteceu? Queimou, né? E hoje a gente tem um exemplo até da cobertura da praça, que é azul também, ela queima, por quê? Porque a ação do sol é imperiosa, né? Ela vai agir em cima. E realmente queimou, teve que ser trocado, foi colocado um outro telhado, de uma cor de um outro time da época, e depois foi retirado, até que se chegou a um consenso que por que telhado, se ela é de concreto? Né? Vamos manter o concreto e vamos pintar. E hoje é pintado o concreto da cúpula da igreja. E tá ótimo, tá bonito. Me lembro também de um vendaval que arrancou o primeiro telhado que tinha, porque a igreja ela não era para ser rebocada por fora. Ela tinha uma estrutura de madeira, né, uns caibros todos de madeira. Esses caibros de madeira eles eram fixados na estrutura de concreto. Eles introduziam um pino de madeira, né, para daí naquele pino de madeira botar o prego que segurava o tal do telhado, né. E começou a dar infiltração, começou a ficar perigoso, e numa época que teve uns ventos muito fortes aqui. Eu me lembro que aqui no lado leste aqui, uma placa praticamente inteira, o vento arrancou e jogou ali na praça, na nossa praça hoje, que também a praça quase nem existia naquela época, né? Um fator que ficou muito marcado na história da Igreja Matriz foi pela liderança comunitária, né, religiosa do Padre Aurélio Canzi, que foi o idealizador, que foi quem caminhou, né, e foi atrás de desenvolver e construir a Igreja Matriz. E um fato que acabou, né, não sendo muito legal, e as pessoas até demonstram um certo desconforto em comentar, né, é o fato dele ter se desvinculado da igreja antes dela ter sido concluída, né, pelo fato de alguns itens não terem seguido o projeto original, né, que seria a construção da torre, e também o fato do altar não ter sido locado no centro da nave da igreja, né. Então, para ele deveria ter seguido da forma com que ele idealizou, né, da forma com que ele buscou o projeto, né, na Itália, né, mas acabou não sendo executado dessa forma. Então, os relatos das pessoas é que ele se desvinculou da Igreja Matriz São Miguel Arcanjo e construiu uma nova igreja no bairro São Gotardo. E o Padre Aurélio gostava da nossa gente, viu, Bido, de todo mundo, viu, olha, aqui dentro da cidade, pelo amor de Deus. O Padre Aurélio foi um herói aqui na cidade, por isso que ela cresceu ligeiro. Nós vinha sempre na missa, ele rezava a missa cedo, 6 horas da manhã, e a gente vinha sempre na missa do Padre Aurélio. Sempre vinha na missa com o Gembo bem do Padre Aurélio. E a gente viu que a construção da igreja, ela não apenas religiosamente, mas ela teve uma importância no desenvolvimento da cidade, né? Atraiu olhares de investidores, atraiu olhares de novos moradores para vir para a cidade como um símbolo de progresso, né? O município de São Miguel e da região produziam tanto soja
que eles armazenaram soja aqui dentro, não estava sendo utilizada a igreja ainda para a parte religiosa, né, para a prática religiosa, e não tinha onde colocar o soja, de tanto que tinha aí. E daí eles fizeram uma espécie de uma piscina de bolsas de soja ensacada ao redor da igreja. Ficou só um afastamento da parede ali, talvez alguns metros, e no meio foi colocado tudo soja a granel. Ajudou no desenvolvimento econômico, ajudou em empregos, né? Ajudou a unir a comunidade, né? Hoje a gente vê vários exemplos que estão acontecendo atualmente quando tem algum motivo, ou seja ele triste ou alegre, né? No caso era a idealização de uma igreja grandiosa, a comunidade se uniu e não mediu esforços para que isso acontecesse. Só que isso também gerou empregos, né? Gerou despesas, mas gerou emprego e gerou com certeza desenvolvimento, porque as pessoas acabaram vindo trabalhar aqui, fixando a residência e hoje ainda moram aqui. E hoje eles olham, muita gente tá velhinho, tá idoso, olha essa igreja do tamanho que ela é e diz, puxa, eu contribuí, né? Eu faço parte dessa construção, eu faço parte dessa igreja, eu faço parte deste ponto, que é um encontro de união e de oração da comunidade católica. Porque vinham os colonos comprar terra aqui no oeste de Santa Catarina e os colonos pediam quanto longe é para ir na missa. Para onde tem paróquia é Itapiranga, ou se não Chapecó, ou se não Cascavel, ou Pato Branco. Eles iam de volta sem comprar terra. Daí as firmas colonizadoras foram de jipe lá em Palmas, na diocese de Palma, pedir se eles mandavam um padre aqui no oeste de Santa Catarina, porque senão eles não podiam vender as terras. Daí o bispo disse, olha, tem esse padre novo ali, que é um ano que ele é padre, se ele quiser ir, é liberado para ir. Daí o padre Aurélio disse assim, mas olha, bispo, se o senhor me deixa, eu vou ainda hoje com eles, no jipe. Veio para cá e daí foi um estouro. Foi um estouro para vender as terras, viu? Inicialmente ela foi pensada em ter uma torre lateral, né, externa, onde ficaria o sino, mas devido ao alto custo ela acabou não sendo executada. Das coisas que o padre Aurélio gostaria é que o altar fosse redondo e estivesse no centro da igreja, e isso não foi feito. Ele também idealizou uma torre com o relógio e o sino. Isto também não foi feito porque o custo era muito alto, né? Enfim, houve uma grande polêmica em relação a isso. Naquela época, quando eu construí essa igreja, o altar era para ser no meio da igreja, era para ser de frente o padre rezar. Então, como é que vão fazer a igreja aqui, o altar no centro, se o padre não pode rezar de costas? Aí resolveram não, vamos ter que fazer o altar de frente. Ele ficou sentido porque ele tinha programado uma coisa e depois saiu outra, né? Trocaram, era para ser o altar no meio e depois colocaram aqui, né? Desse lado ali, daí ele não gostou muito, né? E também, logo durante a execução, nos primeiros anos da igreja, após ser executada, ela recebeu uma cobertura de telha, né? Mas com o decorrer dos anos, a necessidade alta de manutenção desse telhado, ele foi removido e recebeu uma camada de impermeabilização para que ficasse realmente na cobertura em concreto. A queda dos andaimes, todos os entrevistados, né, tinham uma memória, tem algo a contar sobre isso, porque foi algo que realmente impactou, não apenas eu imagino que seja pelo estrondo, pelo barulho, mas eu acho que também pelo medo de ter acontecido alguma coisa com a igreja, dela, quem sabe de repente ter entrado em colapso e caído, né, mas de fato só foram os andaimes. Então todo mundo tinha uma memória em relação a isso. Então foi numa hora de meio-dia.
porque já eles estavam começando a tirar os andaimes, viu? E na hora de meio-dia todo mundo foi almoçar e de repente caiu tudo numa vez, viu? Mas caiu, levantou uma fumaceira que saiu fora da igreja, que só para ver. Sim. Outro fato que eu acho interessante e que não foi muito feliz foi que dentro da igreja eram colocados na época andaimes de madeira para que fosse feito o reboco do interior da igreja. E esses andaimes eram muito altos. E como aqui em certas épocas do ano ventava muito, num dia houve-se um estrondo enorme dentro da igreja. E as pessoas correram para ver porque era próximo à igreja. Quando perceberam, eram os andaimes que tinham caídos todos dentro da igreja. Mais ou menos até a metade da igreja, um pouco mais, foi tomada por madeiras, porque na época os andaimes não eram de ferro, eram todos de madeira. Então isso é um dos fatos assim que eu me lembro e eu acho bem interessante que fique registrado. A obra, ela foi grandiosa, né? E quando foi finalizado o concreto da cúpula, em 20 de agosto de 69, algumas pessoas, juntamente com o padre vigário da época, que era o padre Link, né? E eles subiram na cúpula da igreja e soltaram uma saraivada de foguetes. E isso assustou um pouco a população, porque muitos não sabiam disso, né? Mas era uma coisa tão grandiosa para a população e para a igreja que precisava ser comemorada, né? E foi comemorada em grande estilo na cúpula da igreja. Essa cruz que onde está no altar aqui, essa cruz, ela foi feita lá na igreja, lá na nossa empresa também, né? E um fato estranho que quando veio Cristo para ser colocado aí, foi percebido que ele tinha os braços um pouco desproporcionais em relação ao corpo. E daí foi cortado os braços, o escultor dele veio para cá e cortou um pedaço do braço e coisa, ajeitou e foi colocado, né? Então foi feito o São Miguel Arcanjo, que tem lá na frente da igreja, que ele é em bronze, foi feito um molde dele em madeira. E esse molde de madeira, para fazer a fundição dele, o escultor entregou para a igreja, né? Aí também esse molde foi feito, esse molde de madeira, foi feito todo o acabamento dele e tudo, de pintura, de verniz e coisa, lá na nossa empresa. A igreja, ela possui 2 níveis, né? O nível térreo, que é onde está a nave da igreja, onde tem o altar. Inicialmente ele foi pensado, o altar ele deveria ser central, né? Mas nas discussões do projeto, né, e durante a execução foi decidido construir ali à frente da igreja, né? Mas a nave principal, então, ela tem 26 metros de altura, ela é coberta por uma cúpula de concreto, né? Que ela possui 4 formas ovais, né, que se entrelaçam no centro, né, formando uma espécie de cruz. E nesse nível térreo, então, se encontra a nave principal da igreja, uma capela de orações na lateral e a secretaria da igreja. E no subsolo da igreja é onde está a cripta, né, onde são realizados os velórios, e mais 2 salões, que hoje acontece, um deles é locado para o AA, né, o Grupo de Alcoólicos Anônimos, e também para as pastorais da igreja. As laterais, ela possui algumas lajes planas que no decorrer dos anos acabaram apresentando algumas infiltrações e sendo necessário fazer algumas manutenções. Meu nome é Leandro Schaeffer, eu sou engenheiro civil, proprietário da Schaeffer Construções e Schaeffer Impermeabilizações. Na nossa empresa a gente tem 2 empresas, uma que é construtora e outra é uma empresa que só faz impermeabilização, especialista em impermeabilização, né? Então, há alguns anos atrás, a gente foi chamado aqui na igreja para fazer uma vistoria e avaliar as condições das lajes, que havia muita infiltração nessas lajes, principalmente as lajes externas da igreja, tá? Começou um longo estudo para avaliar a forma que a gente ia conseguir resolver as infiltrações que existiam nessas lajes
externas, principalmente, né? Nessas lajes existia uma manta asfáltica aluminizada, tá? Essa manta, ela possuía uma película de alumínio que é para proteger ela das intempéries, do sol, chuva e tudo mais. E teria muitos problemas técnicos de descidas pluviais, de calhas, então ficava inviável. Então a solução que se encontrou foi remover a manta asfáltica e fazer um novo contrapiso, mas retirando o contrapiso existente, fazendo um novo contrapiso com caimento, porque além de danos na manta que já existia, não tinha caimento. Então tentamos diversas formas, assim, a gente foi atrás de diversas soluções para remover esta manta, mas a única forma é manual, com espátula, né? Então a gente trabalhou aí alguns meses com uma equipe grande, a gente precisava revezar, porque é um trabalho que desgasta muito o operário, ele tem que ficar abaixado, com espátula, tira um pedacinho, limpa, faz um amontoado de manta, leva para baixo. Então a remoção ela é tão onerosa quanto a instalação. Então o primeiro desafio nosso aqui foi retirar a manta e destinar ela. Claro, ela foi para um destino específico, né? Uma empresa especializada em destino de resíduos mais químicos, assim, digamos assim, que possam prejudicar o meio ambiente, então isso foi tudo destinado. Então, essas lajes que eu me refiro, que a gente impermeabilizou, são todos os outros ambientes que não estão embaixo da cúpula. Então, a parte da secretaria, a parte do hall frontal voltado para a praça, a parte do hall voltado para o lado sul, né? A capela situada ao lado esquerdo, olhando a partir do lado sul, né? A parte dos fundos mais ao norte, oeste, noroeste, né? Essa parte também, todas essas lajes se compõem esses anexos que não fazem parte da capela principal, tá? Após a decisão de pintar, né, o telhado da igreja, é óbvio que quando você constrói qualquer coisa, você precisa dar manutenção, né? E a igreja não foge à regra. Inclusive, como ela é do tamanho que ela é, muito grandiosa, você imagine quanto de manutenção que ela precisa mensalmente, porque não é só o telhado, né? É piso, é parede, é iluminação, é cabeamento. Então, quer dizer, eu acredito que ela esteja sempre em manutenção de alguma coisa ou de outra, até porque quando ela foi finalizada, não havia o piso ainda colocado, não havia os bancos ainda na igreja, eram os bancos antigos, da antiga igreja. Então a gente entrava na igreja para assistir a uma missa ou celebração ou um casamento e o piso era bruto, era um piso de concreto, o altar não estava pronto. A iluminação, a primeira iluminação do altar, na minha opinião, ficou horrível, porque ofuscava as pessoas que estavam assistindo às celebrações. Depois de um tempo foi remodelado aquilo ali, ficou um pouquinho mais suave para a gente assistir, né, as celebrações. Foram colocadas imagens de um escultor que é de Três Etilhas, ele fez todas as imagens, inclusive o crucifixo do centro do altar, né, a mesa das celebrações. E aí a igreja foi finalizada, porque até então já tinha o piso colocado, já tinham sido feitos os bancos, né, a iluminação estava ótima. O som da igreja também teve um problema enorme no início e depois voltou a ser modificado e adaptado, e hoje ela está condizente para quando você vai assistir qualquer celebração, você se sentir bem lá dentro, né? Não só a paz que transmite um lugar tão grandioso e de oração, mas você se sente bem no local. Após a execução da impermeabilização das lajes, a gente fez a pintura da cúpula da igreja, tá? O maior desafio para conseguir executar essa pintura era a lavação dessa cúpula. Ela possui 26 metros de altura e ela é bastante inclinada, né? Com isso, a dificuldade operacional é muito grande, né? Mas o primeiro desafio é o seguinte: como que eu vou levar a água lá em cima com pressão para mim poder conectar um lava-jato e lavar essa cúpula? Se eu não pintar,
eu não vou ter aderência da tinta e das camadas ao substrato, porque ele estava todo manchado, todo empoeirado. A fuligem, né, de veículos e poeira, ela sobe, ela se adere ao concreto, né, e isso tem que ser removido, porque a próxima repintura ela não vai aderir, né. No que se refere à pintura, a execução do serviço de pintura, outra dificuldade que se encontrou era descer com a cadeirinha, porque quando se desce de um prédio de cadeirinha, o operário ele fica pendurado com as pernas relaxadas, né? E aí ele consegue executar o serviço. Como a igreja ela tem uma geometria curva, o operário ele não conseguia ficar pendurado, ele ficava o tempo inteiro com a perna flexionada. Isso desgastava demais. Normalmente fazia uma descida no período da manhã e uma descida no período da tarde, para não estressar demais o operário. Então, um trabalho artesanal, né? Mas esse processo, digamos assim, executado de maneira correta, adequada, técnica, seguindo todas as normas, ele vai dar uma vida útil muito grande para a igreja, tá? Então, no que se refere à pintura, se realizou o que tem de melhor em termos de tecnologia de pintura. A cúpula, então, a parte central, ela ficou por último, né? A gente executou primeiro os vitrais e o começo das cúpulas, né? E aí a parte final, que daí a gente precisou um cabo extensor com 9 metros, né? Isso também estressou bastante o operário, então a gente tinha que fazer isso bem intercalado, com bastante paciência, para que a gente conseguisse concluir com êxito, né? Então foi um trabalho artesanal, todo ele a gente pode considerar que foi lá minucioso e, de novo, o principal era a segurança, ninguém podia se machucar. Então hoje a nossa igreja matriz, ela encontra-se protegida, né? Ela é uma estrutura belíssima, salta aos olhos, né? E é um desafio técnico inimaginável, né? A gente tem orgulho de ter uma obra dessa natureza, com essa geometria, e os heróis que conseguiram colocar ela em pé. Então, para mim, Leandro Schaefer é um trabalho único na minha carreira profissional. Poder ter a oportunidade de executar essas pinturas de extrema complexidade. Não consigo enxergar hoje na minha carreira algo de tamanha complexidade, né? Mas que a gente conseguiu garantir que hoje ela encontra-se protegida, né? E com a vida útil garantida a longo prazo, né? Nós temos hoje a chave do acesso das lajes no nosso escritório, onde a gente periodicamente vem com os nossos profissionais, a gente vai olhar essa laje, ver como é que está. Se tiver algum ponto danificado, a gente corrige. Eu acho que a nossa igreja matriz é realmente uma obra grandiosa. Ela é uma obra que todos querem visitar quando chegam aqui na cidade, tanto as pessoas da cidade quanto os que vêm de fora. Vale a pena a visitação. Como curadora aqui do museu, eu acho super importante a preservação de certos locais e monumentos, ou seja, qualquer local que é antigo, que se preserve isso. Porque depois que eu entrei aqui e tive um contato maior e li muito sobre a história e a colonização de São Miguel, eu fiquei decepcionada com algumas coisas, porque é preciso e é necessário, sim, preservar a sua história. Não só o país, mas o local onde você vive. Nós moramos aqui, nós precisamos cuidar desse local. E isso também inclui coisas antigas, casas antigas, a igreja, a gruta, o centro de tradições gaúchas, o estádio, né? Várias coisas que devem ser lembradas e preservadas ao longo da nossa história. São Miguel só tem 70 anos, é uma cidade jovem, mas é uma cidade que cresceu muito rapidamente. Se quem chegar aqui no museu, né, eu sei que tem muitas pessoas que nem sabem que o museu existe. O nosso museu tem 36 anos e ele tem 36 anos de história aqui dentro.
de história de sofrimento, de batalha, de coragem. E vale a pena vir aqui. Vale a pena, e quem sabe, quando você visitar o museu, você vai perceber o quanto é importante você preservar o que você tem aqui. Não só de mais antigo, mas de mais moderno também, porque a nossa igreja tem uma arquitetura moderna. Então, como a gente comentou da manutenção, óbvio que vai ser feita a manutenção, mas que isso seja feito ao longo, né, da vida das pessoas de outras gerações que vão vir aqui morar e dos que moram aqui na nossa cidade. Vejo assim que tanto a parte interna do mobiliário e da parte estética da igreja, eu vejo assim que a comissão que a igreja tem permanente para isso, né, eles têm conseguido deixar de acordo. Eu acho assim, pelo menos é o que a gente consegue perceber com essa questão da aparência, né? A parte estrutural, eu não sei muito o que comentar, mas eu sou uma pessoa assim que eu gosto bastante de que a história seja preservada, né? Eu acho que ela vem se mantendo, vem se conservando, isso eu fico bem satisfeito com isso. A ideia desse documentário é ressaltar a importância de preservar o patrimônio histórico da cidade, preservar a história de quem esteve aqui, de quem ajudou a construir, né, não para estimular, mas quem sabe desenvolver um pensamento das pessoas de preservarem não apenas a igreja matriz, né, mas outras edificações, né, outros espaços públicos da cidade, particulares também, mas que esses espaços não fiquem apenas na memória ou nas fotos, no que as pessoas contam, mas que as pessoas futuramente possam visitar, né, possam estar presentes e olharem e sentirem esse espaço, né, preservado, né, que conte a história da cidade. Se a gente for olhar para os entrevistados, né, a gente buscou pelo menos 3 gerações de histórias, né, de visões sobre a construção da igreja matriz, né. Pessoas mais idosas, o seu Luiz, a dona Vilma e o seu Bernardi, né, trouxeram a visão deles de como foi a construção da igreja matriz, né, o que eles presenciaram, como eles puderam ajudar, né. O seu César também era uma criança quando começou a construção da igreja, né, então ele também teve muitas memórias e pôde ajudar de uma forma, né, mais executiva, mais, né, dentro da execução civil da igreja, né, e a Áurea, né, e o seu Leandro, né, a Áurea, estando dentro do museu, participa da reconstrução da memória da igreja matriz, né, e o Leandro, né, atuando como na manutenção física da igreja matriz. Então a questão sobre esses entrevistados, o que a gente pode tirar como conclusão é que eles têm as suas histórias e a gente pensa quais são as histórias futuras que poderão ser contadas pelas novas gerações, né? Como que elas vão poder participar ativamente da comunidade e ter alguma participação aqui dentro da igreja matriz, dentro do patrimônio histórico da cidade, não apenas também o construído, mas o cultural, né, como que as pessoas participam. Então esse é o grande objetivo do documentário, é estimular e fazer uma crítica à preservação do patrimônio, tangível ou intangível, né.